essa pergunta, né? Já vamos aí gravando a aula, né? Porque eu acho isso importantíssimo, ter esse saber que as emoções têm impacto positivo e negativo no nosso cérebro. Depende muito de como é a intensidade disso. Então, é preciso nós sabermos que isso pode afetar. E eu acho que é por isso que nós temos que entender bem essas emoções, para que nós possamos promover certas emoções em determinadas horas, para que o aluno possa aprender. Isso é interessante. Isso é uma ferramenta a nosso favor. O nosso objetivo não é formar, não é educar, não é fazer com que o aluno aprenda. Esse é o objetivo nosso. Para fazer isso, você tem que usar as ferramentas que você tem à sua disposição, né? Algumas pessoas nem sabiam disso e faziam isso de maneira maravilhosa. Por exemplo, um professor que tem ânimo, que é animado, que tem entusiasmo, ele empolga a turma. Agora, um professor que não tem entusiasmo nem na fala, né? Poxa, é complicado assistir a aula dele. Imagina a pandemia, né? Assim, online, né? O cara fala um tom só de voz, do começo ao fim, não muda nada, né? Não se expressa, não consegue pôr emoção na palavra. É difícil, né? Então, eu acho que é usar as ferramentas. Voltando à nossa tela de compartilhamento, onde nós paramos, né? Nós paramos ali, deixa eu ver aqui onde está a minha tela, aqui. Nós paramos aqui, tá? Então, voltando aí, nós temos que entender que os sinais, né, se expressam, não tem como você evitar. Então, se você começa a rir, Angélica, não tem como você evitar isso. Você pode controlar a intensidade desse riso, mas você não tem como evitar isso. Para o cérebro, são sinapses. Ok. São impulsos, tá? São impulsos, né? Não tem como você evitar. Você tem como Tá reduzir. bom. Calma, né? Não sofre com isso, não. Seja alegre, tá? Porque tudo isso, gente, são sensações, né, do nosso... Tá bom. Sei que é difícil quando eu acho uma coisa engraçada. Começa a rir, acabou. Pois é. Então, tem que controlar. Alguns lugares são inconvenientes, né? Isso. Então, olha, tudo isso se dá aqui dentro desse nosso crânio, aqui dentro. A amígdala, né? A amígdala, ela é a peça fundamental de controle das emoções. É aqui que se processa, que vai fazer as comunicações, né, das emoções. Só que as emoções não ocorrem somente aqui na amígdala, né? Ela passa por esse núcleo, né, interno do cérebro, mas ela vai repercutir de maneira mais direta aqui na parte frontal, né, do cérebro. É aqui que vai acontecer grande parte das nossas emoções, no rumo da sua testa. Então, põe a mão na testa que você vai perceber que é ali que as emoções ocorrem, tá? Então, isso é importante a gente guardar isso. Bom, então aí, ó, nós temos os caminhos para que isso aconteça, né? O lugar fisiológico é esse ponto aqui, ó, né? Esse é o ponto central de funcionamento, que é o núcleo accumbens, né? É aqui que vai buscar e levar as sensações do nosso cérebro, que vai sentir a alegria ou a tristeza, né? Ou a dor, ou as sensações, né? É tudo nessa área frontal. E é a amígdala, esse pequeno núcleo que vai tomar conta de tudo. Então, e tem pessoas que não conseguem, né? Não conseguem, né, sentir sensações, sentir emoções. E aí, quando a pessoa não consegue sentir essas emoções e sensações, nós chamamos ele de quê? Psicopata. Psicopata, justamente. Por quê? Psicopata por quê? Porque ele não sente emoção. Ele não sente tristeza, nem angústia, nem dor pelo outro. Ele não consegue sentir nada pelos outros. Isso é terrível, hein?
Isso é terrível, né? É por isso que é psicopata, né? E aí, os psicólogos têm que trabalhar, né, nesse campo, né? Então, você quer fazer psicologia? Você vai trabalhar com pessoas que têm alguma disfunção, né? Não só nas emoções, mas também em outras partes cerebrais. A psicologia vai trabalhar com isso. Essa é a orientação, né? Então, é uma área que requer de você certos conhecimentos dessa área, né? E até mesmo remédios para inibir ou fazer com que a parte do seu cérebro possa sentir ou possa manifestar, né? Então, é importante saber disso, tá? Então, o circuito que cuida das emoções é esse circuito que está aí na tela, chamado circuito dopaminérgico, de dopamina, né? Dopaminérgico, ou circuito de recompensa. Então, você, por exemplo, está triste, vai na loja e faz uma compra no cartão de crédito do marido para compensar a sua tristeza. Não é essa a recompensa que eu estou falando, tá? A recompensa aqui é outra, né? Embora isso pode até dar recompensa para você, né, de alegria para você, mas tristeza para outra pessoa. Então, não convém fazer isso, não, né? Então, o circuito dopaminergético, ou dopaminérgico, né, é o circuito de recompensa. Então, o núcleus accumbens vai solicitar do seu cérebro, né, uma certa recompensa, digamos assim, daquelas emoções que ele está sentindo, aquela sensação que ele está sentindo. E isso vai voltar para você em termos de satisfação de emoção, ou de tristeza, ou de alegria, ou de dor, ou de raiva, né? E assim, são circuitos sinápticos, né? E esses circuitos sinápticos justamente esse núcleus accumbens que vai fazer o quê? Fazer com que você realmente, isso é importante, tem que ter uma recompensa aqui, né? E isso vai disparar, então, feixes de neurônios oxônios, né? Axônios, né? E vai liberar, então, a dopamina, né? E aí você tem que liberou a dopamina, você vai exigir que o seu cérebro traga recompensa para você. Então, por isso chama circuito dopaminérgico, porque a dopamina vai ser liberada. E essa dopamina vai provocar as reações de recompensa. Se a coisa é triste ou é alegre demais, a recompensa se dará de forma adequada. Isso é muito interessante, né? Isso é em questão de segundos, fração de segundos, tá? Na hora. Tem pessoas que não podem ver filme, não, que chora, né? É assim que funciona, tá? Então, é responsável pelas emoções de bem-estar e prazer, né? Geralmente, a dopamina vai dar recompensa de bem-estar, ou de equilíbrio, né? Ou de bem-estar, ou de prazer, tá? E também é responsável pela motivação. Se você não está motivado, é porque os sinais de recompensa, você está pesando racionalmente se o que estou fazendo vai me trazer um certo retorno ou não, e aí você pode sentir-se desmotivado e vai se entregando até acabar ou até desligar de um curso ou de um trabalho. Quando, por exemplo, você começa a perceber que as pessoas estão tratando você mal em um emprego, a sua motivação para ir para o trabalho começa a pesar. E isso, o seu cérebro vai reagir, não vai dar as recompensas que você precisa para continuar um impulso de acordar cedo, vestir o uniforme, ir para o trabalho, e acaba a motivação, vai se esvaindo. É interessante como é que isso se dá. Com todo mundo é assim, gente. Eu trabalhei em várias empresas, já saí de vários empregos, entrei em outros empregos. Tem anos que eu não fico desempregado. Anos. Deve ter 30 anos que eu não perco emprego. Graças a Deus. Mas também não fiquei na mesma empresa. Quando eu percebo que a empresa não vai me dar retorno mais, não vou me sentir bem produzindo, criando, trabalhando, inovando, eu me desanimo.
O que me motiva é eu poder criar, eu poder estudar coisa nova, aprender coisa nova, debater coisas novas. Isso me motiva a trabalhar, né? Isso me dá prazer, né? Isso me dá recompensa, um circuito de recompensa. É hora de você começar a pensar o que realmente traz prazer para você, o que você realmente gosta de fazer. É possível você fazer o que você gosta e, além disso, ganhar os recursos financeiros para você sobreviver? Se for possível, invista. Tá? Invista naquilo. É justamente aí que vem a tomada de... Então, as emoções, ela não atrapalham a sua tomada de decisão. Tá? Pelo contrário, ela te auxilia. Né? Interessante essas coisas. Então, às vezes, você nem sabia que é justamente essa dopamina que não está, inclusive, não está sendo suficiente para motivar você a continuar. Né? Não é o valor que você está pagando ou que não está pagando, não é a questão de assistir a aula virtual, não é necessariamente isso. Há aí uma motivação. Tá? E essa motivação, né, não está tendo a recompensa que você gostaria de ter. Isso te torna desanimado. É assim que funciona. Né? Interessante essas questões. E aí o autoconhecimento, gente, é fundamental você se conhecer. E tem pessoas que precisam de uma ajuda profissional para se autoconhecer. Tem pessoas que não precisam, mas tem pessoas que precisam disso. Tá? E eu estou falando isso aí de maneira muito ampla, tá? Pode ser a religião, pode ser uma terapia, pode ser um passeio, um descanso, uma pescaria. E são coisas que você, às vezes, precisa fazer para que você busque energia para se autoconhecer e controlar sua motivação. Parece autoajuda, né? Que eu estou falando com vocês, mas não é. Tá? É percepção. Como é que você se percebe? Ok? E isso daí é uma aprendizagem. É isso que é aprender. Aprender a lidar com as suas emoções. A criança precisa aprender a lidar com suas emoções. A criança precisa aprender a ouvir não. Você não pode só dizer sim para a criança. Ah, mas dizer não, ela vai chorar. Deixa ela chorar. O que tem chorar? Não tem problema chorar. Tá? Nós temos uma ideia de que criança não pode chorar. Pode, deve chorar. É necessário. Ah, mas a dor. É necessário ter dor. Conviver com a dor. Você vai ter momentos de dor. E você vai ter que sair desse momento de dor. Tem que aprender a sair desses momentos de dor. E aprende isso como? Passando por eles, não tem outro recurso. Eu falo isso de uma experiência que eu vivi há poucos anos atrás, quando eu perdi minha filha com 8 anos de idade. Nasceu com deficiência física e faleceu. Isso não é fácil, gente. Enterrar filho, pelo amor de Deus, é a coisa mais difícil do mundo. Mas a gente tem que passar por isso. A gente tem que viver o luto. Né? E outra, você vai viver momentos de luto. Provavelmente vai perder alguém próximo à família, vai perder alguém próximo a você. Né? Isso vai acontecer. Ninguém é eterno. Então é preciso nós prepararmos para a dor também. E aí eu acho que a educação infantil tem que trabalhar muito bem isso. Deixa a criança chorar. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro dia da criança na escola. Ela chora mesmo. Tá? É normal. Algumas crianças choram, outras crianças não choram. É normal chorar? É. Por que não? Então é importante trabalhar com isso. E eu estou falando muito isso com vocês porque é muito comum a gente ver pais e mães sofrendo com isso. E, em alguns casos, professoras também sofrendo com isso e tentando compensar a criança de alguma forma para que ela não chore. Você não tem que fazer isso. Você não tem que compensar a criança.
Você tem que consolar, conversar, mas não compensar. Porque se você compensa uma vez, depois compensar de novo, você vicia a criança. Ah, eu choro, eu ganho recompensa. Então, essas coisas são coisas que nós temos que aprender a lidar com isso. Que isso é uma reação cerebral, é uma liberação de dopamina, e que que o seu cérebro vai dar recompensas a você, e que se você, de repente, falar alguma coisa que mude a emoção da criança e que elimine, que reduza essa dopamina, pode ser que ela vai ter uma outra sensação de bem-estar. E não é dando coisas que você vai promover isso. É interessante, né, Fonte? Porque se a gente não dá essa oportunidade da criança se frustrar, vai ter uma fase na vida dela que a gente não tem o que trocar. E aí a criança, ela vira uma adolescente, né? Vai virar uma adolescente que não escutou não, que sempre tudo chorava, recebia, né? Tinha sempre essa troca aí. Sim. E de repente o que ela quer, os pais já não podem dar, porque criança chora por coisas pequenas. São grandes problemas para eles, mas são coisas pequenas. E na medida que ele vai crescendo, vai aumentando esse grau de necessidade das coisas. Vai mais complexo, é mais complexo, né? Aí tem essa questão que vai. Isso, antes eu falo, antes é uma bala, é um pirulito, é um chiclete, é um velotrol, é uma bicicleta, é uma moto, é um carro. Então as coisas vão ter outra dimensão, né? Vai. E aí o que os pais fazem? As crianças se frustram, adolescentes se frustram. E vem essa depressão, essa falta de que não tem amor. Ela se perde, né, nisso tudo. E algumas crianças tornam-se violentas. Quantas e quantas vezes na escola chega lá o pai, olha, toma conta, porque eu não dou conta mais não. Meu filho, se o senhor não dá conta e eu vou dar conta, como? E às vezes a criança chega na escola e o professor dá conta dela. Porque ela já sabe que ali naquele ambiente, o não realmente vai ser não. E a criança que não escuta o não, a criança que não... Porque essa questão do choro, tudo, é uma questão de limites, né? Até onde eu posso ir. Então, a criança, ela sente amada quando ela apanha, quando ela... Não, porque ela tem que ver segurança no adulto. Se eu posso ir onde eu quiser, se eu posso fazer o que eu quiser, eu não sou amada. Eu não sou protegida, eu preciso dos meus limites, assim, é inconsciente, claro, né? Assim, não sei se você concorda, né? Embora o termo apanha é complicado, porque o apanha pode ser simbólico ou pode ser concreto. O concreto não convém, tá? Nós, pessoas, não podemos... Depende. Eu já sou a favor de uma varadinha de vez em quando, porque... mas isso é a mãe que tem que dar. Coração... não, a mãe, eu não, nossa, de jeito nenhum. Mas nós, essa questão... pessoas, não podem pôr a mão no aluno de jeito nenhum, nem hipótese nenhuma. Nossa. Nem para o bem, nem para o mal. Você coloca a mão na criança, ela chega em casa e fala, me bateram. Ou a professora me bateu. Assédio, né? Então, é complicado, meu filho. O negócio é muito sério. Mas é importante isso aí, Marcionita, que você está falando, porque é realmente isso. E, às vezes, nós temos que entender que isso é uma reação, olha você, é uma reação química do cérebro. Essas emoções todas que a criança sente, nem sempre é necessidade, tá? Nem sempre é necessidade. É uma reação química. Verdade. E foi para ela o impacto. E nós, sabendo disso, facilita a nossa ação. Agora, se a situação perpetua, aí tem que ter um componente psicológico mesmo, não tem jeito. Né? Com certeza. Por isso que a psicologia, a pedagogia, né, a psicopedagogia, ela é importantíssima para quem vai trabalhar com direção de escola. Né? É por isso que existe o curso de psicopedagogia. Né? Que é o quê? Você vai estudar um pouco mais de carga de trabalho, de estudo sobre a psicologia na parte educacional, para auxiliar o professor no trabalho pedagógico, né? Através da psicologia. Então, isso não é minha área de trabalho, eu não sou formado em psicopedagogia, né? Eu não trabalho com isso, eu não sou diretor, não quero ser diretor, né? Não é a função que eu desejo, mas é uma questão importantíssima para você saber que existem, né, campos de trabalho que você, pedagogo, né, que você... eu sou formado para fazer pedagogia para dar aula. Não necessariamente. Né? Não é o único caminho que tem para um pedagogo. Eu acho importante que nós estamos dilatando para você o que é pedagogia. Porque as pessoas lá fora falam, pedagogia vai ser professor de educação infantil.
Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Isso. Né? Mal sabe eles, né, que a educação infantil é o alicerce, né, a base sólida. E eu acho que nós temos que começar a falar mais do nosso curso e melhor do nosso curso, porque a visão que se tem, os outros cursos em relação a nós, é sempre negativa. É sempre inferior. É como se nós... Toda amostra de profissão, todos os eventos da faculdade, eu bato a tecla falando. Nós sofremos por cursar pedagogia. Mas é verdade somos, entre mesmo. aspas, os excluídos, somos os que vai trabalhar apenas com educação infantil, somos o... Ai, minha turma já está cansada de ouvir esse meu discurso, mas é real e infelizmente acontece. Acontece mesmo que as pessoas até desvalorizado. falam com certo desprezo da gente. Muito. Né? Eu acho que isso é importante, e achar que nós não fazemos ciência. Pelo contrário, a pedagogia é uma ciência tão importante ou até mais importante do que o direito, por exemplo. São ciências diferentes, campos diferentes, a administração, contábeis, são campos de ciência completamente diferentes da pedagogia. É um campo de ciência, né? E é tão importante quanto. Então, porque existe uma desvalorização do magistério. Esse é o grande problema. E essa desvalorização do magistério afeta a desvalorização da nossa profissão, do nosso curso também. Tá? É bom que você saiba disso. E quando eu falo isso, é porque nós temos que entender que nós ganhamos mal. O pedagogo ganha mal. O professor ganha mal. E quando eu falo isso, as pessoas, você ganha bem, tem carro zero. Mas eu trabalho quantas horas por dia? Aquela frase, você só trabalha meio horário? Meio horário, só esquece que o outro meio horário eu estou trabalhando também, preparando aula, corrigindo prova, preparando as atividades, planejando. E isso não é visto como trabalho. Esse é o grande... E não é remunerado. Esse é o problema. Tá? Infelizmente. Então, eu estou aqui quase fazendo uma política aqui agora, né? Fazendo um discurso político. Mas, na realidade, de onde vem isso? Vou votar em você, Eloma. Vou votar em você, Fonte. Para quê, vereador? Não vou ser candidato a política. Eu não nasci para isso. Mas é importante em falar sobre isso, até mesmo para formar a formação de uma equipe de trabalho que tenha consciência de luta. Olha, precisamos lutar sim. Está errada a coisa. Então, a motivação. Agora vamos falar um pouquinho da motivação. A motivação é resultante de processos de informações internas. Uma pessoa está com fome, está com desejo sexual, até sexual, tá? Dor, bem-estar. Isso vai afetar a sua motivação, ou vai te motivar a buscar. Né? Se você tem um desejo sexual por alguém, você vai criando um mecanismo até chegar lá. Né? Ou a fome, você está com fome, você vai buscar motivações para você buscar aquele prato, aquela comida especificamente. Né? Ou está com a dor, então você vai ter que evitar aquela dor. Isso te motiva. É uma informação interna, né, que vai te dar impulso para você fazer com que sane aquele problema ou busque a solução para aquela vontade que você teve. Né? Mas também existe um processo de informação externa, né? Com oportunidade, ameaças. Né? Isso tudo pode motivar ou desmotivar você. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, gente, isso vai cair na prova, você fica mais atento. Por quê? Porque a motivação sua é para tirar nota boa. Né? Isso pode ser verdadeiro ou não, tá? Então, olha só que interessante. Não é nem sempre o aluno sente motivado por essa fala, porque o objetivo dele não é a prova. O objetivo dele é conhecimento. Se ele tem motivação como conhecimento, se eu falar tirar nota boa na prova ou não tirar nota boa na prova, tanto faz para ele. Porque o que importa para ele é o conhecimento. Se ele tem o conhecimento, ele vai tirar nota boa na prova. Né? Mas é interessante observar que existem fatores que são internos e fatores que são externos. Então, a motivação não depende de fatores externos simplesmente. E também não depende de fatores internos simplesmente. É a junção dos dois. Por isso que, às vezes, a fala de uma pessoa te motivando realmente pode te levar a aumentar o grau de motivação.
Ou para outras pessoas, isso não afeta muito. Por quê? Porque as situações internas, está bem trabalhado internamente, isso já faz parte de um projeto de vida dela. Então, não vai afetar. Né? Essa ideia de que ninguém motiva ninguém, é errado. A gente pode auxiliar na motivação. A gente pode dar um impulso, né? Dar um apoio, né? Dar uma oportunidade. Às vezes, o aluno precisa de uma oportunidade só, né? E ele deslancha. Tem alunos que não conseguem. Tem alunos que uma reprovação pode auxiliar. E tem alunos que uma reprovação pode detonar, acabar com a pessoa. Isso depende muito. Tá? Mas o que é importante saber que as motivações têm alguma coisa a ver ligada com as emoções. Tá? Que essas emoções está ligada à questão do bem-estar. E aí, isso tem algo que é interno do indivíduo, mas tem algo que é externo também, que às vezes uma mudança externa pode promover a motivação. Tá? E aí, nós temos as alternativas comportamentais. Né? Ou seja, a partir das motivações, que alternativas comportamentais eu posso promover para melhorar a motivação ou não, né? E aí, a partir daí, eu faço as minhas escolhas. Você tem, então, um leque de alternativas. Se você está motivado, você tem comportamentos que você pode escolher. Olha, posso fazer tal coisa, tal coisa. E aí você começa a fazer as suas estratégias de ação e isso leva às suas escolhas. Tá? E essas escolhas, né, as emoções não são por si mesmas nem boas, nem más, mas como você lida com elas é que podem fazer a diferença. É aí que está o negócio. Essa frase ela é importantíssima, não é minha frase, não, é do texto lá, não coloquei entre aspas, mas é do texto lá. As emoções não são por si mesmas boas ou más. Né? Não existe, até a emoção da dor, ela pode ser boa, ela é necessária. Né? Mas, como é que nós lidamos com isso? Aprender a lidar com isso, aí sim, é da educação. Tá? E a educação pode tornar, né, você mais forte para lidar melhor com essas emoções. Né? E a pessoa pode sentir emoção e não interferir na questão racional dele. Pode. Né? Então, isso é importante. A alteração, a interação entre os processos cognitivos e as emoções pode... Oi? Quem falou aí? É que tá caindo aqui, fonte, toda hora minha internet. Tá caindo aí, tá danado, hein? Aí... É difícil a internet, hein? Voltou. Ótimo. Então, a interação entre os processos cognitivos e as emoções podem ser fundamentais nas escolhas comportamentais. E aí você passa a ter controle das emoções. Aí, Angélica, tá aí que tá a chave, ó. Né? Então, realmente, né, você aprende a ter controle sobre as escolhas comportamentais. As escolhas comportamentais aqui é se vou rir ou se não vou rir, por exemplo, no seu caso. Né? Se vou chorar ou se não vou chorar. Né? São escolhas comportamentais, mesmo sentindo a emoção. Né? Então, você pode escolher. Legal isso, né? Tem pessoas que são explosivas, tem o estupim embutido, como diz, né? Nem tem estupim, explodem com facilidade. Por quê? Porque não tem esse controle. Né? Ela é reativa, né? O tempo todo. Mas também pode afetar a nossa memória. Tá? Então, isso daí pode afetar a nossa memória. E se afeta a nossa memória, afeta o nosso jeito de aprender. Tem pessoas que gostam de desafio. O desafio a faz aprender. Tem pessoas que não gostam de desafio de jeito nenhum. Né? Dificulta o seu aprendizado.
porque cada um aprende de um jeito, né? Então, é preciso você se autoconhecer para que você possa tirar melhor proveito disso. Ok? Continuando aqui, ver se termina essa slide aqui agora. Não sei se é agora que termina. Não, tem mais um ou dois ainda. Né? Então, olha só. Estresse, medo, ansiedade são emoções. Tá? E são emoções. Essas emoções, elas por si só, elas não são boas nem ruins. Mas como nós lidamos com ela, pode torná-las perigosas, difíceis e pode afetar negativamente o nosso aprendizado. Tá? E geralmente, por medo, estresse e ansiedade, são emoções que nós temos como já negativas. Tá? E isso afeta negativamente a aprendizagem, porque reduz o nosso foco de atenção, geralmente traz esse impacto, dificulta a nossa capacidade de concentração, tá? Impede a sensação de prazer e bem-estar e limita o potencial de solidificação das informações na memória permanente. Eu vou voltar a essa tela depois, porque está acabando agora a aula, falta 1 minuto só para terminar, e nós voltaremos em 10 minutos, ok? Combinado? 10 minutos, voltaremos então, são 20 horas e 24 minutos.